Seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Mais de 20 anos depois da criação do SUS, um decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff regulamenta a Lei 8080, conhecida como Lei Orgânica da Saúde. No programa de hoje, vamos ver o que muda no SUS com a regulamentação dessa lei, como estados e municípios foram afetados e os novos instrumentos para o controle social. Para conversar com a gente, estão no estúdio Lenir Santos, advogada e especialista em direito sanitário, Felipe Cavalcante, médico sanitarista e gestor do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e Oscar Berro, sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz. Logo em seguida, Sérgio Cortes, secretário de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, vai se juntar a nós. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Nós vamos ver agora as principais questões tratadas na Lei 8080. O país dá um importante passo para a democratização do acesso à saúde com a publicação do Decreto 7.508. O objetivo do documento é regular detalhadamente a estrutura de organização do SUS para garantir o cumprimento da Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde. Esse decreto é um marco na história de consolidação do Sistema Único de Saúde. Há 21 anos nós tínhamos a lei do sistema e algumas lacunas no seu processo de regulamentação, e ele cria, eu diria, uma nova relação entre a União, Estados e municípios, que são os níveis de gestão do Sistema Único de Saúde. A grande novidade do decreto é a criação de contratos de ação pública, acordos de cooperação firmados entre entes federativos com o objetivo de garantir as responsabilidades de cada um dentro dessa rede de saúde. A ideia do contrato, desse novo instrumento, um instrumento inclusive com mais força para estabelecer quais são as metas de atenção à população, quais são as metas de saúde a serem alcançadas em cada uma das regiões e, sobretudo, as responsabilidades da Secretaria Estadual, Municipal, do Ministério da Saúde para o alcance dessas metas. De consultas de rotina a procedimentos de alta complexidade. As ações e serviços do SUS são organizados de forma hierarquizada. Os casos mais simples são resolvidos nos postos de saúde, policlínicas e unidades do Programa Saúde da Família. É a chamada atenção básica, que pelo decreto deverá cumprir o papel de ordenadora de todo o sistema. Na medida que você dá as condições do sistema funcionar bem, funcionar com suficiência, a atenção primária se torna, aí sim, relevante nesse papel de coordenar, porque você não pode coordenar uma coisa, uma rede que não existe. A saúde deve estar perto do usuário. Para seguir o princípio da regionalização do SUS, o decreto determina a organização das regiões de saúde, territórios formados por municípios integrados entre si. Cada região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Através de colegiados, essas regiões terão um modelo de gestão compartilhada pelos 3 níveis de governo. Quando o decreto reconhece que a região de saúde é o lugar por onde a região se estrutura e, portanto, o município tem uma condição de garantir a integralidade da ação, esse é um aspecto fundamental para os municípios. O decreto estreita o laço com o usuário, que terá acesso à chamada RENASES, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Essa lista será atualizada a cada 2 anos. A ideia de deixar claro quais são os compromissos e metas e envolver cada vez mais a sociedade, a imprensa, os tribunais de contas no acompanhamento desse grande Sistema Nacional de Saúde que é o SUS. Bom, a matéria já se encarrega de apresentar os principais pontos, mas antes eu queria apresentar o Sérgio Cortes, que está aqui conosco, secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, que chegou a tempo do início do programa. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. E mas eu queria começar pela Lenir.
Lenir, eu queria que a gente tentasse explicar esse caminho jurídico que a gente faz, que começa na Constituição de 88, temos a lei em 1990 e agora o decreto em 2011. Por que esse caminho é necessário? Porque uma lei, primeiro a Constituição é o marco referencial no país, né? Depois nós vamos ter sempre as leis que vão explicitar a Constituição. E as leis devem sempre ser muito genéricas, as leis não devem ser detalhadas. Quem deve ser detalhado é o decreto. E isso faltou no SUS, né? Desde o início, nós deveríamos ter logo em seguida o decreto explicitando todos os conceitos, princípios, diretrizes, né, e outros regulamentos da lei. E nós não tivemos. Então, o Ministério da Saúde fez uma opção, que eu sempre achei equivocada, de ficar fazendo portarias. E portaria é um instrumento para você regular para dentro do órgão, então para dentro do Ministério, e se regulava para fora o tempo todo, para estados e municípios, o que eu sempre achava que era uma coisa muito equivocada. E levava todo esse tempo. Esse tempo todo, antes tarde do que nunca, mas eu queria te perguntar, existe alguma coisa também que a gente ganha com esse tempo, uma maturidade de compreensão do próprio sistema que tem ajudado agora, nesse momento? Sim, eu até tenho dito que o que veio tarde ganhou em maturidade, né? Então o atraso de se ter o decreto, ele acabou ganhando com a maturidade desses 21 anos de Sistema Único de Saúde. Né? Agora eu queria ouvir os outros convidados em relação a essa repercussão. Né? Na opinião de vocês, esse decreto é bem-vindo? Eu acho que é muito bem-vindo, porque a gente começa a ter uma segurança jurídica, como a Leni falou, essa questão das portarias não dá segurança jurídica nenhuma. Eu acho importante resgatar que a gente tem, dentro da lei 8080, o ex-presidente Collor vetou vários artigos da lei, né? E a lei foi remendada durante esse ano, teve algumas em 99, em 2002, em 2005 e a outra nesse ano ainda, com outras leis que adicionaram artigos. E o decreto vem regulamentar para dar uma segurança maior junto do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista substantivo, que é o mais importante para a gente tem algumas questões que são importantes, né, que fundamentam várias coisas que já eram feitas dentro do SUS, né, mas que dão um substrato jurídico maior. E com algumas novidades, né, que a gente pode conversar sobre elas durante o programa. Berro, otimista como sempre? Otimista como sempre. Primeiro, nós estamos tratando do maior programa social que existe na história do planeta. Na história do planeta e na atual história do planeta. Nós estamos resgatando, e não foi feito por diversos motivos, problemas políticos, técnicos, a maturidade é um ponto fundamental. Em 21 anos depois de ser feito, qual menino sai de serviço militar pronto para encarar a vida? Eu acho que a gente podia fazer um paralelo com isso. Nós temos hoje maturidade para saber que as 3 esferas podem trabalhar organizada. Com a regulamentação, e pode ter um paradoxo, mas como faz-se uma lei e não se regulamenta? Então a gente trabalhava por portaria, e portarias que mudavam o gestor, diziam o que o anterior tinha dito. Eram portarias que deixavam um pouco confuso. Um secretário municipal de um município com 50 mil habitantes, ele não sabia muito o que fazer. Talvez é o que tenha feito muita gente que não era nem da saúde entrar para a saúde, ou sem estado para a saúde. Tem secretários de saúde que nem do setor de saúde são técnicos, são amigos do prefeito. Isso regulamenta, coloca todo mundo no mesmo eixo, e mais do que isso, dá ao gestor a possibilidade dupla dele saber como ele tem que trabalhar e ser cobrado pela sociedade, pelos conselhos municipais daquele trabalho. Então, ninguém vai mais ser um aventureiro, eu vou para a saúde porque ali vai ser um bom lugar. Não existe mais isso. A regulamentação, ela dá responsabilidade sanitária, e o indivíduo tem que entender, não pode ter mais dublê. Eu acho que o grande ganho, tenho certeza que o grande ganho em ter sido regulamentado, e agora vamos ter que exercitar essa regulamentação, que não é só regulamentar, tem que exercitar, é o poder de fiscalização que a gente tem em mão dupla, do poder público para o usuário, do usuário para o poder público, e crescendo. Nós estamos falando do maior programa de integração que existe no mundo. Não tem nenhum paralelo no setor saúde ou em qualquer outro paralelo do setor social, principalmente na área social. Então isso tem que ser dado como um grande salva de palmas, agradecer e avançar. Vamos ter problema? Vamos ter, mas o que não tem? Saúde sem solução não tem, sem apontar solução. E temos outra coisa. Essa lei
estando regulamentada, ela aponta para a questão da prevenção. A gente sai do modelo hospitalocêntrico, que é o que ainda premia a legislação brasileira, e muitas das nossas portarias eram principalmente para a questão do hospitalocentrismo, e vem para a prevenção, que é a atenção básica, e essa chave. Se não começar por aí, não vai ter dinheiro que dê conta. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em Marte, em qualquer lugar do mundo. A partir desse gancho, Sérgio, secretário de Saúde de um estado como Rio de Janeiro, que é um estado complexo, né? Pela própria história, a organização da saúde desse estado é quase ímpar, né, quando se fala de Brasil, né? Esse decreto vem pensando como gestor, vem para auxiliar justamente a resolver essas complexidades? Eu não tenho dúvida, mas eu acho que tem um dado que acho que é extremamente importante, que a gente não pode deixar de levantar, que é a sinalização da presidente Dilma e do ministro Padilha, quando normatizam, quando publicam o decreto. Porque depois de 21 anos, mostram de forma muito clara que pretendem dar um outro rumo à saúde no Brasil. Eu acho que isso daí é extremamente importante. Se a gente for parar aqui, vamos ficar talvez dias sem conseguir a resposta do porquê de não ter sido regulamentado há 21 anos. Né? A gente vai dizer que faltava tempo, que precisa de amadurecimento. Agora, causa surpresa você ficar 21 anos para você regulamentar uma lei tão importante, talvez a lei mais importante após a Constituição de 88 para a área da saúde. Então, eu acho que essa sinalização da presidente Dilma e do ministro Padilha é muito clara, a gente não pode deixar de relevá-la. E aí, eu vou um pouquinho dessa sua colocação no que diz respeito ao Estado. Eu acho que o Estado ainda vive, vários gestores, a gente conversa isso muito no CONAS, uma crise bastante grande de identidade. Qual é o papel do Estado? O Estado de uma secretaria estadual, né? Porque todo mundo viu a descentralização, né? Teoricamente tudo indo para os municípios, aí tivemos todas as NOBs, as NOAs, essa forte centralização, e o Estado, num primeiro momento, ele ficou numa posição aparentemente confortável. Eu sou espectador disso tudo. Deixa fiscal mesmo. O problema lá com o município, deixa o Ministério repassar o recurso, eu cumpro, mas não cumpro meus 12% da 29%, eu escondo aqui um pouco desses recursos, e ficou numa situação extremamente confortável, né? E, teoricamente, como o Berto está colocando aqui, um fiscal. Só que o papel do Estado não pode ser de fiscal, né? Ele tem que ser de integrador. Eu acho que agora o que o decreto está mostrando, a questão da regionalização, se o Estado não for forte, corre o risco do decreto ficar no papel. Então vamos pegar justamente esse gancho, né, no programa da semana anterior, o Dorico esteve aqui conosco, né, e deixou bastante claro o avanço que a regionalização, que o decreto traz com mais força, traz para todo o sistema. Esse é o ponto forte, Lenine, no seu ponto, a regionalização agora vem para fazer com que a gente finalmente consiga avançar em direção à integralidade? Bem, a questão é que o sistema sempre foi regionalizado, né, desde a Constituição. Porque o sistema está assentado em 3 pilares, né? Rede, que é a integração de serviços em rede, regionalizado e hierarquizado, no sentido de complexidade de serviço. Isso está escrito em 1988, e nós não cumprimos a tarefa, não fizemos isso. E todas as vezes que se fala em regionalização, nós estamos falando em Estado, em forte papel do Estado, porque é o Estado que coordena a regionalização. Pela própria Constituição, artigo 25, o inciso lá da Constituição, determina que todos os aglomerados, tá certo, de municípios limítrofes tem que ser declarado, quando você declara uma região, é o Estado que tem esse papel. É ele que faz isso. E na realidade, durante um longo tempo, o Ministério acabou fazendo a escolha de fazer, que eu sempre fiz grandes críticas, né, a questão da habilitação, não se habilita, você tem competência constitucional. Quer dizer, não é o Ministério que vai te habilitar para fazer um serviço, a Constituição te deu a competência, né? E afora isso, afora ser equivocado, ainda se fazia o município se habilitando perante o Ministério da Saúde. Ainda que fosse equivocado fazer habilitação, deveria ter sido feito com o Estado. Então, por isso que o Estado, eu sempre chamava o Estado o elo perdido no SUS, né? E agora, eu acho que com o decreto a gente volta
a trazer o papel extremamente fundamental do Estado de ser coordenador do sistema, porque o sistema é regionalizado, então ele tem que ser coordenador das regiões. E também os pequenos municípios acabam podendo cumprir a integralidade a partir dessa regionalização, né? Porque vai ser na região que a integralidade vai se dar. Ninguém cumpre a integralidade sozinho, ninguém faz da vacina ou transplante sozinho. Então, você vai fazendo um conjunto, né, de entes. Esses entes é o que eu chamo de gestão compartilhada. Sempre se falava cooperação, cooperação. Eu nunca gostei muito desse termo, porque na realidade o SUS, ele é mais que cooperação, ele é uma gestão compartilhada, de entes autônomos e, ao mesmo tempo, interdependentes na rede. Isso também ajuda a responsabilizar mais os e também a colocar no lugar certo. O município pequeno não faz tudo. O que o município, digamos, de 5 mil habitantes faz? Ele não faz a mesma coisa que faz um de 200 mil habitantes. E hoje, perante o judiciário, ele acaba tendo que fazer tudo. Tá certo? Ele é compelido, muitas vezes, por sentenças judiciais, a fazer tudo, o que é totalmente absurdo, né? De repente, por causa de um procedimento, você esgota o orçamento de um município quase todo e desestrutura todo o sistema. Agora você regionaliza e cada um tem um papel dentro da região de saúde que deverá cumprir pelo menos 70% da integralidade. E deixando isso mais claro, acho que a gente pode passar também para um outro ponto que a matéria salienta, deixando isso tudo que vocês colocaram mais claro, a atenção básica pode finalmente cumprir o seu papel como ordenadora desse sistema, né? Um não vai atrapalhar o outro. Você não tem uma superposição nem da necessidade do indivíduo, do usuário do sistema, e nem do agente que vai executá-la. Você recebe um mandado judicial, recebe um mandado judicial para uma internação, outro medicamento, e você tem um dinheiro que é finito. Numa região você consegue definir o papel corretamente, e pode ser que aquela necessidade não seja contemplada agora, mas no momento seguinte o indivíduo sabe a quem recorrer. Hoje é uma loucura. O indivíduo, em vez de ter a sua atenção básica resolvida, ele procura numa urgência e emergência, às vezes no município do lado, mas não foi acordado. Um prefeito, um secretário, se planifica para fazer uma ação e vem de outros municípios. Se isso não for acordado, é impossível que dê conta. O decreto, ele aponta para a possibilidade que, se todo mundo fizer o dever de casa, que está definido, nós não vamos ter muito problema. Vamos ter problema sim. Saúde primeiro que na saúde, eu fico brincando, o secretário Cortes, o ministro Padilha, não são secretários de saúde, são secretários de doença, porque a maior definição que eles fazem é tentar resolver demandas inopinadas. Não consegue construir um planejamento, porque um mandado de um juiz arrebenta um planejamento. Se for olhar o que tem assessorias jurídicas, tanto do Ministério quanto secretarias estaduais e a municipal, a grande maioria são coisas bobas que poderiam, se o judiciário soubesse quem é que tem que fazer o quê. Então, isso dá um outro traçado. Nós temos uma possibilidade fundamental e não poderia ser feito antes, porque isso tem que ser feito no início de um projeto de governo. Então, agora com 4 anos, a presidente Dilma, o ministro Padilha, conseguem num rearranjo político e tendo a negociar, estamos ainda negociando a emenda 29, hein? Que é fundamental, porque sem recurso não adianta fazer isso tudo. Planejamento a gente tem, mas como é que faz isso? Com que dinheiro? Nós estamos num momento que ele o momento, o toque mágico do Sistema Único de Saúde, e que eu não tenho a menor dúvida, se eu sou otimista, sempre fui, porque eu estou vendo essa transformação. A gente brinca que isso tem entre 21 e 23 anos, não, isso tem mais, tem 30 anos. Você vai na Alma Ata, você vai lá atrás, os que são históricos nisso lembram que a gente fez uma revolução. É uma revolução silenciosa da saúde, que ela se fundamenta no decreto. E a gente que está aqui acompanhando, a gente percebe também que há uma movimentação que parece que não se via há algum tempo. A gente falava, né, que o setor de saúde estava pouco mobilizado, parece que agora a mobilização está voltando a pegar fogo, né? Que seja isso também um dos resultados desse decreto. Isso é importante a gente salientar, que essa questão da regionalização, apesar do decreto reforçar isso, é super importante esse papel que o decreto passa a exercer, não é uma questão nova, né? Ela já existia no pacto, nas outras normativas que eram sob a forma de portaria, que é isso que a gente estava falando, que o decreto dá uma segurança jurídica que é importante, mas continua dependente da capacidade de gestão e principalmente desse papel que os estados vão precisar exercer. E aí uma das coisas que o decreto, na avaliação de algumas pessoas, e o Gilson Carvalho tem falado isso, eu gosto muito dessa fala, né? Na domingueira, Gilson. De que o decreto é ruim pelo que ele não abordou, né? E aí, por algumas questões de consenso político, de algumas conjunturas,
Mas, por exemplo, a definição sobre quanto que o Estado entra na coparticipação do financiamento da atenção básica, por exemplo. Isso é uma questão que é super importante da gente abordar, né? E a questão do financiamento foi colocada como se for não abordada agora por conta da regulamentação da emenda constitucional 29, mas a gente precisa avançar nisso, senão a gente não consegue efetivamente avançar com o SUS, com a construção das próprias regiões de saúde. Né? Então você acha que há lacunas? Eu acho que há lacunas e também há algumas coisas que talvez pudessem ter sido um pouco menos normatizadas. Então, por exemplo, o pessoal dos municípios do estado de São Paulo já falaram que o número de regiões de saúde que tem lá hoje, que foram construídas a partir da regulamentação compacta, vai ter que diminuir bastante por conta dessa regulamentação com essas 5 questões que está sendo colocada pelo decreto. Né? Que a matéria levantou ali, é importante que cada região tenha, né? Isso. Então a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser a repercussão disso na prática. Mas já é uma sinalização importante que a gente tem, vamos ver qual vai ser a consequência disso com o andar dessa carruagem aí que está super recente, né? O decreto foi publicado agora no mês passado. Qual a sua opinião sobre isso, Lene? Bem, eu acho que primeiro o decreto não poderia tratar do tema de quanto o Estado tem que pôr na atenção básica, porque ele está regulamentando a lei 8080, ela não dá essa margem, e ele não pode ir além da lei. Né? E a própria emenda constitucional 29 determina que lei complementar que irá dispor sobre toda essa questão do rateio. E daí foi por isso que acabou também nem regulamentando o artigo 35, mas mesmo assim não seria possível fixar percentual, porque o decreto não pode ir além da lei. E essa outra questão que você traz da região, realmente vai ter que ter uma reformulação das regiões, porque para ser uma região de saúde, tem que garantir o mínimo da integralidade. Se não garantir, e o contrato que vai fazer a amarração, na realidade você vai fazer um contrato que você vai puxar a responsabilidade por todos aqueles entes que estão ali, mas na realidade não serão deles, porque ele vai estar transferindo, tá certo, o paciente o tempo todo, referenciando o paciente o tempo todo para outra região. Então uma região tem que garantir, no mínimo, entre 60% a 70%, tá certo, da integralidade, para poder você fazer referência para outra região e vai acontecer isso, né? Senão você vai fazer um contrato que, de repente, todos aqueles municípios só fazem atenção primária, o que não faz o menor sentido. Um dos problemas é que tem uma crítica histórica, que é a questão de você privilegiar muito mais a capacidade instalada do que a construção de uma capacidade que não existe ainda em uma determinada região. Né? E aí a gente precisa ver como é que isso vai se dar na prática efetivamente, porque para instituir uma região de saúde você precisa disso. Mas aí você também não pode privilegiar somente a capacidade instalada. Então, em alguns lugares você vai precisar ter um movimento de instalação dessa capacidade de atenção para conseguir construir uma região de saúde. Por isso que o próprio decreto traz o planejamento integrado e não um planejamento ascendente, conforme todo mundo entendia que era estanque, cada um fazia o seu isoladamente. Ele é ascendente, porque você tem que respeitar o ente local, mas ele é integrado e traz o mapa da saúde, que é exatamente para você ver as necessidades de saúde da população e não você fazer o que aconteceu o tempo todo no SUS. Isso está até no livro meu, que na realidade o que está nesse livro acabou sendo o que está no decreto. Isso, que é de 2007, esse livro, que é exatamente o SUS foi pautado o tempo todo por portarias que não olharam as necessidades da população, mas sim o financiamento federal. Ele foi inteirinho regulado pelo financiamento federal. Isso. Tá certo? Ele não foi regulado pelas necessidades de uma população, de uma região. E isso agora vai ter que acabar. Com o mapa da saúde, você vai fazer um mapa real, que é o que existe, e esse mapa real vai ter que ser interpretado como inteligência sanitária para você criar um mapa de metas, um mapa ideal, como queira dizer. Que a emenda 29 seja... eu acho que a questão do financiamento é fundamental. Quem é bom vai continuar bom, quem está correndo atrás. Você imagina um município com 20 mil, 30 mil, que vai ter um tomógrafo, que vai ter uma ressonância. Cada um vai ter que ter o seu papel bem definido e o gestor vai ter que ter... Ele vai saber para onde ele vai mandar aquele paciente se ele tiver que fazer essa migração, se ele tiver. Mas essa negociação vai entrar um novo ator, que é um facilitador ou facilitadores do processo de gestão. Porque senão a gente vai continuar sempre pedindo a quem tem o dinheiro
e vai ter que fazer o que eles demandarem, quer o governo federal, quer o estadual, quer o municipal de capital, que normalmente é onde estão centralizados os maiores serviços. Agora, nós esquecemos que nisso tudo, o setor público não tem que ter toda a competência. Existe também o setor privado, que tem que ter competência para suprir, e não é uma obrigação do Estado ter, ele pode ter contratado. E é uma coisa que a gente escuta, eu não preciso do SUS, eu não sou SUS dependente. Não existe ninguém que esteja em território brasileiro que não seja dependente do SUS. Se ele usa um produto, se ele usa um sistema, ele é usuário do SUS. Se ele entra num avião, ele é usuário do SUS pela vigilância sanitária, portos, aeroportos e fronteiras. Se ele usa uma escova de dente ou uma pasta de dente, também é pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aí pela parte de regularização de produto, registro e tudo mais. A regulamentação da lei do SUS, ela diz o seguinte: todo mundo é usuário com seus graus de competência e de necessidade, e vamos ter que botar dinheiro para isso. Porque senão a gente volta ao que era quando a gente começou a discutir isso, antes da 8ª conferência. Eu vou pegar só temos que ter dinheiro para isso, porque financiamento é um dos assuntos principais do nosso próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas volta já. E você continua participando, envie perguntas pelo site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122. Não sai daí, a gente volta já. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Que tal um canal de televisão sobre saúde que tem a cara do Brasil? E ver a riqueza cultural que é o Pantanal. Você tem uma programação com tudo que faz bem à sua saúde. Aí a gente se encantou, começou a se chegar perto, encostando. Notícias e reportagens, discussões importantes, tudo o que acontece na saúde brasileira está no ar aqui no Canal Saúde. Saúde é aqui, no Canal Saúde. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre a regulamentação da Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde. Nossos convidados são Lenir Santos, advogada e especialista em direito sanitário, Felipe Cavalcante, médico sanitarista do INCA, Oscar Berro, sanitarista da Fiocruz, e Sérgio Cotes, secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários, utilize o chat, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Agora a gente vai ver um depoimento de Lígia Bahia. O financiamento é um problema que, evidentemente, não está tratado nesse decreto, ele é uma legislação à parte, ele requer tanto a aprovação da regulamentação da emenda constitucional 29, quanto a instituição de novas fontes de financiamento no Brasil. Então, isso nós estamos, é uma luta importante do movimento sanitário brasileiro, mas que a gente até hoje não teve uma vitória retumbante em relação a isso. Então, um sistema subfinanciado, ele terá necessariamente uma institucionalidade deficiente, por mais que o decreto tente avançar. Se a gente não tiver um financiamento adequado, a gente vai acabar nadando e morrendo na praia. Bom, Sérgio, a partir do depoimento da Lígia também, né, você ia falar no bloco anterior, eu te interrompi, por favor. Acho que o depoimento da Lígia veio muito a calhar, porque eu queria pegar um gancho do que a Renê falou do mapa da saúde. O que acontece? Como era feito, né, as portarias, etc., a partir dos recursos que existiam, e não das necessidades. Agora, com o mapa da saúde, por isso que eu quero salientar da coragem da presidente Dilma e do ministro Padilha, porque a partir de agora nós vamos saber o que está descoberto, o que está de fora, sem cobertura, e que vai precisar de mais recursos, e que vai precisar de financiamento. Ou seja, então, houve a coragem de mostrar, que a partir de agora nós vamos mostrar o seguinte: nós não estamos conseguindo atender às demandas da população. Porque existe
um mapa desenhado, ele está explícito, está se mostrando o que a população necessita. E aí que nós temos que avançar para a questão, não só da regulamentação da emenda 29, me preocupa muito, fica parecendo aquela história do bode na cela, né? Tá todo mundo agora só falando de emenda 29. Meu medo é que depois de regulamentado, tá vendo? A saúde não precisa mais de recursos. Ela deixa novas fontes. Olha, a regulamentação da emenda 29 para os municípios, praticamente não vai ter impacto nenhum, porque todos eles, na sua grande maioria, estão aplicando mais do que os 15%. Dos 27 estados, devemos ter 3 ou 4 estados que não estejam aplicando os 12%, ou seja, dificilmente vai aparecer recurso novo. O que tem que se discutir, né, é exatamente isso, como nós vamos buscar novas fontes de financiamento, que não é possível, o que o Oscar falou, um sistema como esse, universal, integral, só seja aplicado 5% do PIB, né? Onde 55% dos recursos todos utilizados pela saúde são privados, quando sistemas universais, vamos citar Inglaterra, França, Espanha, Chile, você tem mais de 75%. Então, é essa questão que nós temos que efetivamente ter capacidade de demonstrar, porque estamos acusados que não sabemos fazer a gestão. Esse decreto ele vai colocar um instrumento que é o contrato, onde também de forma bastante explícita mostra o seguinte, nós vamos mostrar para a sociedade que nós temos um contrato com metas. Esses contratos de ação pública, Felipe, na sua primeira resposta você falou das novidades que o decreto traz. Esses contratos podem ser encarados como uma dessas novidades importantes? Eu acho que sim. É uma novidade importante, né, porque ele facilita o processo de pactuação, que como a gente estava conversando aqui no intervalo, antes o compacto era a pactuação de um consigo mesmo, né, era um termo de compromisso que eu assumo comigo mesmo. E o contrato explicita isso para que a própria população possa cobrar, e como a Dani tem falado, facilita o controle social nesse sentido. Renato, tem uma coisa fundamental no que disse o Sérgio. Nós gastamos, quer dizer, utiliza-se menos, aproximadamente 5%, a gente usa um número mágico. Mas nós temos, só no setor saúde, produção é mais 9%. Como é que você pode incorporar patrimônio para o PIB nacional de 9% e usa menos do que você produz, que é antagônico? O setor produtivo recebe mais 4%, se a gente for só usar esse número mágico, 5 e 9%, quando você tem um investimento que é obrigatório da saúde. E inverter a lógica, não é mais saúde, é hospital. Um prefeito, para uma eleição, não vai querer construir um hospital, ele vai querer que o seu sistema funcione, desde a atenção básica, e aí algumas outras chaves. Você tem dinheiro para a saúde na educação. Você tem dinheiro para a saúde em outra, na cultura. Você tem o dinheiro da saúde, do que a gente entende com saúde, que é a prevenção, ele está picotadinho em caixinhas. Isso tudo tem que estar num grande projeto, que é a Lei 8080, prevenção e hospital. Mas se você não investir em prevenir, não terá hospital no Brasil, nos Estados Unidos, na França, em lugar nenhum que dê conta. A compreensão do conceito ampliado de saúde muitas vezes leva a essas perversões de direcionamento que agora espera-se que acabe com isso também. E é por isso que você tem as urgências e emergências dos hospitais, que tratam de doença. Para o cidadão ele trata de saúde, não, ele trata de doença. Ele tem que evitar de ter que ir a essas urgências e emergências nos 3 níveis, no municipal, no estadual e no federal. Deni, contratos de ação pública, como é que a gente pode deixar bem claro como eles vão funcionar? Então, até retomando um pouquinho, eu acho que as grandes novidades que o decreto traz acaba sendo o contrato de ação pública e a RENAS, né, que é definir um padrão de integridade que o país tem que ter, porque não pode ser tudo aquilo que alguém deseja e quer ter. Relação nacional. Os desejos são infinitos e os recursos são finitos. Então, a RENAS, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Então, essas são 2 grandes novidades. E o contrato é, pela primeira vez, um contrato desse no país, porque nós não trabalhamos com esse tipo de contrato, ainda que outros países façam isso já há mais de 20 anos, o Brasil nunca fez esse tipo de contrato, que é o contrato multilateral, que é o contrato que organiza serviços e que não é contrato que faz troca bilateral e que tem troca econômica no contrato, né? Então, o contrato é diferenciado e que vem para dentro da administração pública, ele abre, inclusive, uma porta para a gente até ter outros em outras áreas,
E esse contrato dentro da área da saúde, ele ficou cingido, amarrado de ser entre os entes da federação, entre os entes federativos. Então, uma linguagem bem simples, na realidade é um acordo, né, de vontades, um acordo de cooperação entre os estados, os municípios e a União, em cada região, que será a região de saúde, para poder organizar o serviço naquela região, e esse contrato dizendo o que cada um vai fazer, qual a responsabilidade de cada um, com que dinheiro, quais as metas, quais os indicadores. E o próprio contrato tem que trazer no seu corpo as metas de uma maneira extremamente simplificada, já seus prazos e como avalia. E vai ser um importante instrumento do controle social. Sim, para poder o cidadão ter acesso a esse contrato e entender a meta é essa, avalia desse jeito e o prazo é esse. Então é um contrato que tem que ser extremamente claro, não pode ser como é hoje. O que é hoje? É um orçamento. Quem que entende de um orçamento público? Ninguém entende. E o contrato coloca como critério a questão da satisfação do usuário, então que é uma coisa importante. Né? Exatamente, tem 3 objetivos que todos os contratos terão que ter, que é incorporar, ouvir sempre o cidadão, incorporar a opinião do cidadão para dentro do sistema para melhoria e divulgar os direitos e deveres do cidadão dentro do sistema nacional. Aumenta a transparência de uma forma incrível, né? Não aumenta a transparência, é a transparência. O cidadão vai ter que ter nome que está atendendo, roupa, vai ter que cumprir horário, quer dizer, é uma reorganizada no sistema que você dá, dando o que você quer. O atendimento da minha mãe vai ser igual à mãe do senhor ali no canto, do outro tem que ser igual. Não dá para você querer um sistema e não dar as ferramentas para que o sistema funcione. Vai acabar com o funcionário dublê, vai acabar mesmo, legalmente. Agora, tem uma figura nisso tudo que a gente não falou ainda. Vai permitir que o sistema, em algum tempo, não é imediato, mas em algum tempo, mas pouco tempo, que eu digo em 21 anos, é muito pouco tempo na história. Para a saúde é muito pouco tempo, mas vai permitir que nós possamos ter, como temos o cartão, a carteira de identidade, o título de eleitor e a carteira de motorista, nós possamos ter um sistema integrado de informação. O Oscar Berro que sofra um acidente, ou que precise por uma necessidade no Acre, ou um marciano que caia no Brasil, eu vou ter que cadastrar esse indivíduo. Se ele não tiver, num determinado momento nós vamos ter os 200 milhões de brasileiros, ou de pessoas que vivem no Brasil, incorporados, e eu vou saber todo o planejamento desse indivíduo. Então eu vou ter menos turbulência, menos medicamentos, sendo pessoas que precisam de um medicamento, mas pegam 3, porque não sabem se o mês que vem vão ter ou não. Eu vou conseguir organizar, o sistema vai se organizando. O país que faz uma eleição e 4 horas depois tem um resultado no país inteiro, que tem a maior rede bancária informatizada do mundo, não tem um cartão de saúde único, não o cartão da prefeitura tal, do estado tal, ou de uma tal região. Nós vamos ter um cartão SUS nacional. Tecnologia é temos para fazer, né? Incorporar tecnologia. Isso é essencial para a regulação. Né? Se a gente não tiver regulação efetivamente, a gente nunca vai ter atenção básica como ordenador de sistema, que os hospitais continuam sendo uma porta de entrada via especialidade, sem regulação. Então, eu acho que assim, precisa investir pesado na regulação para que efetivamente o decreto se cumpra no sentido da porta de entrada ser a atenção básica. Né? Então, vamos chamar mais um depoimento, que é o nosso subsecretário municipal também aqui do Rio de Janeiro. O financiamento é uma das principais preocupações na regulamentação da 8080. Garantir um escopo de serviços e ações de saúde, garantir um escopo de lista de medicamentos a serem ofertados por esse sistema, a gente também tem que garantir que estamos construindo as melhores listas que vão fazer que a nossa população viva mais, viva bem, no modelo de sociedade que foi cunhado na Constituição de 88. Se não tivermos um financiamento adequado e não tivermos essas listas considerando as melhores evidências científicas, considerando realmente os protocolos clínicos, o financiamento pode limitar o direito à saúde da população e pensar num sistema de saúde, pensar num modelo de sociedade onde a saúde é limitada, não é um bom modelo. Um comentário? Eu agora tenho aqui perguntas, que a gente está com problema de acesso via esse computador, mas aqui durante o depoimento chegaram perguntas para mim. A primeira vem daqui do Rio de Janeiro mesmo, pergunta de Josiane. Vocês acham que resolvendo o financiamento tudo está resolvido no SUS?
Não. Foi a fala do secretário Cortes. O ministro Padilha, desde que assumiu, tem falado reiteradamente, eu concordo plenamente com ele. Não adianta colocar muito dinheiro num buraco sem fundo, né, num saco sem fundo. A gente precisa ter instrumento de gestão, instrumento de controle que permita que esse recurso seja adequadamente... Nesse ponto, tudo que a gente foi levantando aqui, que o decreto traz, ajuda justamente a dar a trazer essa questão, essa organização. Agora, até para ter gestão, o Japão fez uma fala no canal Livre da Band, né, uma entrevista no ano passado, até para ter boa gestão a gente precisa ter recurso. Né? Até para contratar um bom gestor, a gente precisa ter recursos para fazer isso. E nesse sentido, como é que a Renases pode auxiliar, né? O depoimento falou bastante dessas listas. Como é que essa organização, essa relação pode ajudar até falando de financiamento e de uso de dinheiro de gestão? Então, a Renases, ela tem que ser também uma relação, um rol de serviço extremamente coerente com o direito à saúde. Ela não pode ser cerceadora do direito à saúde. Agora então, eu vou fazer ela extremamente restritiva, né, e vou estar cerceando o direito à saúde. Ela não pode cercear o direito à saúde. Agora, ela vai delimitar. Ela vai fazer, que eu escrevi um artigo em 2005, que era os contornos jurídicos da integralidade da assistência à saúde. Acho que foi uma das primeiras pessoas que tocou na questão do padrão de integralidade que precisava ter. Existe contorno, precisa fazer os contornos, né? Porque a questão do dinheiro, a questão, muitas vezes, você tem 3 tipos de exame para mesmo diagnóstico. Você pode escolher o que é custo-efetividade, deve escolher, inclusive, porque um dos princípios da administração pública é a economicidade deles. Quer dizer, então o que precisa é isso. Então a Renases, ela não pode cercear o direito, ela vai delimitar, vai fazer contornos desse direito para que todo mundo possa ter a mesma coisa, porque também não posso colocar, tá certo, um procedimento ou alguma coisa dentro da Renases que eu não posso dar para todo mundo. Tem que ser capaz de dar para todos. Respeitando o perfil epidemiológico. Essa é uma relação que ela não é estanque. Resolveu-se o problema, vamos para um outro, vamos para o outro, numa cascata, até chegarmos a ser gestores de saúde e de doença, como você coloca. Vocês imaginem o seguinte, nós não temos cirurgia de miopia na tabela SUS. Não é contraditório? Miopia, então um trabalhador não tem direito? Então, isso tudo é um processo de construção. Mas talvez fazer acuidade visual em crianças que estejam entrando na escola, que não é o papel da saúde, é o papel da educação, seja um complemento disso. Você tenha crianças que na sua fase tenra seja diagnosticado para que ele não tenha o aprendizado dificultado e o seu trabalho também. Quantas crianças hoje não têm acesso a uma acuidade visual? Você faz com uma fita métrica e um papel de leitura de visão. Super simples, qualquer leigo pode fazer, qualquer pessoa que esteja vendo esse problema poderia fazer. Quer dizer, implantar e de verdade cobrar. O grande papel é que a sociedade vai poder cobrar dos gestores. Não é um secretário estadual, municipal ou ministro da saúde, são todos os atores. Não vai poder ter o indivíduo que vai no dia par do mês ímpar do ano bissexto e diz que ele é um profissional de saúde. Ele vai ter que ir ao conselho, vai ter que se apresentar. A sociedade passa a ter um arcabouço, ela passa a ter um ombro muito mais alargado no processo de fiscalização e é do serviço que ela usa. Só que a gente agora tem uma clareza maior, o que não tínhamos anteriormente. Certo? Eu acho que um dado importante, Renases, nós termos a segurança ao paciente. Né? Hoje, infelizmente, o que nós vemos, até mesmo com os mandados judiciais, né? Porque tem 2 tipos de mandados judiciais. Um mandado judicial de um sistema não organizado, né? Deixar bem claro que grande parte dessas demandas judiciais é um sistema não organizado que não está ofertando o que é obrigação. Então e um outro lado, que existe realmente uma indústria por trás, muito grande, extremamente grande, incentivando esse tipo de demandas que, infelizmente, na maior parte das vezes, coloca em risco a segurança do paciente. Então, o que nós temos que ter é uma comissão que consiga garantir uma incorporação tecnológica baseada em evidência. Se nós conseguirmos isso, agora de novo, a gente vai cair no mesmo problema. Tudo que é novo gera mais despesa. Né? É diferente de quando você lança um DVD. Quando o DVD foi lançado há 20 anos atrás, 15 anos atrás, custava $5.000 um aparelho. Hoje não custa $50. Um tomógrafo, quando foi lançado,
lá na década de 80, ele custava em torno de 100 mil dólares, 150 mil dólares. Hoje nós temos tomógrafos de 3 milhões de dólares. É quase que o contrário. A incorporação tecnológica na saúde, ela normalmente gera mais despesa. E é um direito do usuário, né? Mas é importante, assim, eu queria reforçar isso. É importante que esse padrão de legalidade não vire um padrão de cesta básica. Senão vai ser cortado direito, e mesmo que seja em nome de uma falta de recursos. Nesse sentido, a judicialização, apesar de gerar iniquidade em alguns momentos, como a lei traz, em alguns momentos também é instrumento de garantia de direito. Eu queria trazer, só pegando esse gancho, deixa eu só fazer mais uma colocação, que eu acho que a gente está repetindo aqui a questão da atenção básica, e grande parte dessas despesas estratosféricas que nós temos está em função de nós não termos uma atenção básica. Né? Fazer cada vez exames mais caros para as nefropatias, para as complicações da diabetes, hipertensão, quando você poderia estar resolvendo isso se você tivesse uma atenção básica organizada, ofertando e garantindo a integralidade ali na atenção básica. Entendeu? Essa é a questão. A gente tem aqui uma pergunta, Carlos Alberto de Brasília, que diz o seguinte: na minha opinião, o artigo 15 dá chance para os gestores não cumprirem a 80-80. Artigo 15 que fala da relação da oferta de ações, né, com a disponibilidade de recursos. Fala da Renase. Vou pedir para Leni dar a tecla SAP para a gente. O artigo 15 é que ele relaciona a oferta de ações com a disponibilidade de recursos. Isso está na Lei 8080. Tá certo? A Lei 8080, no artigo 36, quando fala do planejamento da saúde, fala que o planejamento de saúde, ele vai se desdobrar em planos de saúde, e esses planos de saúde devem ter as necessidades da população compatibilizado, né, essa expressão inclusive, com os recursos orçamentários. Então, é uma repetição do que já está na lei desde 1990. Agora, daí, que dinheiro é esse? É o dinheiro da Emenda Constitucional 29. A Emenda Constitucional 29 já disse quanto tem que gastar os estados, os municípios e a União na saúde. Tá certo? Falta regulamentar a parte dos critérios e rever os percentuais, uma dupla leitura principalmente da União. Do gestor dizer não há o dinheiro, portanto não tem obrigação nenhuma de fazer? Não. Não, porque primeiro nós já temos... A principal diz que é uma obrigação de quem é a obrigação e quem é o dever, e quem tem o direito. O cidadão tem o direito e o Estado brasileiro tem que se criar o arcabouço para poder garantir esse direito. O problema é que quem é que prioriza o que é fundamental? Então eu quero fazer um procedimento que é só um feito na história, no mundo inteiro. Eu tenho direito a isso? Talvez não, mas quem vai decidir é um grupo de pessoas e não um juiz, que é uma outra limitação. O secretário Costa está colocando... nós temos planos de saúde que tem CTI de 12 horas. No 13ª hora, o juiz manda que alguém, porque um plano de saúde diz que não atende mais, e as pessoas ainda se feriam a esse plano de saúde. Quer dizer, não é um plano de saúde, mas existem outras aberrações. Mas volto a dizer, não é pelo otimismo, é pela realidade. Nós temos a possibilidade agora de tirar dublê da saúde. Porque o indivíduo vai ser cobrado na casa dele, os secretários municipais são cobrados na casa deles, pelo não atendimento. O senhor tinha que fazer isso, não fez. Talvez as pessoas repensem, peraí, até agora eu podia ser secretário, porque eu não sabia, a sociedade também não sabia o que eu tinha que fazer. Ele dizia, não, a responsável é João, Maria, Pedro. Não, agora não, ele é o responsável por aquele contrato que ele assina, o prefeito assina, e ele tem responsabilidades e deveres. Isso vai mudar um pouco o cenário. Você imagina que alguém seja responsabilidade porque ele não fez. Ele disse que ia montar um programa de saúde da família, uma unidade de pronto atendimento, ou colocar uma ambulância e não colocou. Ah, não coloquei porque não veio dinheiro, mas você disse que ia colocar. Você não disse, se vier dinheiro eu vou colocar. Então, as pessoas vão ter um cuidado maior. Talvez freie um pouco o desenho, mas organiza. É o que a gente precisava, não uma ação meio atabalhoada. Cada secretário, alguém que não é nem da saúde, que é o médico de um prefeito, vai estar determinando o que ele vai fazer num estado ou numa secretaria municipal. É loucura. E era o modelo que a gente tinha. Tinha muito dublê. Você ia a conferências estaduais e nacionais e você dizia, isso aqui é um saco de gatos. Muitas pessoas diziam, eu vou embora porque eu não tenho o que aprender.
que é um outro equívoco. Todo mundo, até com o erro você aprende, mas você vai ter um grupo mais seleto de pessoas que vão cuidar de saúde. Pedro de Niterói traz uma fala que vem nesse sentido, que é: continuo pensando que enquanto o SUS for programa de governo, nada acontecerá. É necessário termos técnicos e não políticos na gestão. Diminui muito. Essa é uma questão? Essa é uma questão do Estado e da sociedade brasileira, né? Não sei se dá para simplesmente dizer, é preciso... O Jair Nilson tem falado nessa coisa como blindagem do SUS, né? Eu não acho que dá para blindar o SUS dos processos políticos brasileiros. A gente não mora em Marte, a gente mora aqui, né? Ou a gente trabalha essa questão política desde um ponto de vista mais amplo, e a gente vai continuar tendo esse tipo de questão. O amigo, né, o afilhado do prefeito vai lá no internado de saúde e vira secretário de saúde. Mas o que vocês estão trazendo desde o início, que a segurança jurídica que esse decreto traz, pode não blindar, mas dá condições para que essas coisas fiquem bastante mais claras, né? E aí a gente vai ter relações mais transparentes. Isso vai ter uma política muito mais de Estado e um pouco menos de governo. Não é utópico, é possível, entendeu? Você pode ter até o político à frente, problema nenhum. Entendeu? Desde que nós tenhamos formas explícitas, claras, né? Até porque no contrato, uma coisa é você assinar aquele sozinho, você não está se comprometendo com ninguém, que era o termo de compromisso lá do pacto, que eu sempre achei que ele e nada era a mesma coisa, né? Agora o contrato não. No primeiro contrato é um título judicial, tem força executória, tem cláusula penal. Toda vez que qualquer pessoa vai assinar um contrato, ela pensa duas vezes, porque ela sabe que aquele contrato pode ser executado. O contrato pode ser executado e vai ter cláusula de penalidade, que a gente chama de cláusula penal. Em qualquer contrato. Um contrato sem cláusula penal também não vale. Nós vamos ter que fazer, né? Exatamente. É como se nós estivéssemos criando uma lei de responsabilidade sanitária sem ter criado. Contrato. É o contrato, a lei de responsabilidade sanitária. É praticamente a grande figura do processo. E o maior produto dessa regulamentação é que o cidadão sabe a quem ele vai cobrar agora. Ele não sabia se cobrava do secretário, do prefeito, do deputado, do vereador. Nós vivemos um processo político. Dizer que não tem política é um erro no desenho. Também eu acho que ficar correndo atrás de regulamentar muito demais, a gente engessa o processo. Se fosse diferente, a Constituição Americana não teria só 11 artigos. Então, nós precisamos ter o macro e especificando em alguns lugares. O perfil epidemiológico, ele é fundamental. Mas enquanto você não resolveu aquele problema, por que eu vou botar dinheiro para a doença de Chagas se eu já resolver naquele lugar? Mas isso foi acordado, isso é acordado entre a sociedade e os técnicos. E não é porque eu quero, eu sei, eu sou um erudito e não vou falar com o povo. Mudou isso. O povo passa a ser o proprietário do Sistema Único de Saúde e só vai sentar e executar essa política quem o povo quiser no processo eleitoral, que é político. E que vai ter um prefeito, ou um governador, ou um presidente da República, que vai ter o seu melhor representante que faça isso acontecer. Para terminar, a 14ª, vem aí, né? De alguma forma o decreto também pode repautar ou pautar com mais objetividade algumas questões? Eu acho que, voltando à questão do contrato, que eu acho uma peça fundamental no decreto, eu acho que o decreto sem o contrato, ele perderia muito a sua força. Acho que a grande força dele vem pelo contrato, porque o contrato vai trazer as responsabilidades de cada ente, né? E se o contrato for bem feito, aquele cidadão daquele município, ele vai poder olhar o que aquele município se comprometeu naquele contrato para fazer e onde ele vai buscar aquilo que não está, porque a região inteira é comprometida com o cidadão. Então, eu acho que o contrato é extremamente essencial para a gente fazer todas as amarrações que nós precisamos fazer para que realmente uma região de saúde possa ter efetividade na garantia do direito de saúde. Porque no Brasil, é aquela história, tem que garantir o direito de saúde, a efetividade dessa garantia. O grande problema que nós temos é tornar efetivo o que nós escrevemos nas leis, nas Constituição e no contrato. Só que o contrato é algo que você pode rapidamente, e nós não temos muito esse costume também de fazer um ente da federação acionar um outro ente da federação, vamos precisar também fazer. E também, só para encerrar essa coisa do contrato,
tudo no nosso país, na área da saúde, foi pautado pelo Ministério da Saúde. Então, onde você estiver, eu sempre dizia que Estado e município era gerente de programas do Ministério da Saúde. Ele traçava o que queria e você ia lá executar do jeito que ele queria, que não cabia no Amazonas, que muitas vezes não cabia no Acre. E agora eu estou falando, o contrato é como se fosse, dei um exemplo, não sei se é o melhor, uma empadinha que você só tem a parte da forminha e o recheio quem põe é a região. Casca. Quer dizer, aquela casquinha é a estrutura nacional que o Ministério vai trazer. Agora, quem vai pôr o recheio, se é de camarão, se é de carne seca, o que for, de acordo com a realidade da sua região, vai ser a região que vai pôr. Muda completamente, porque hoje não é assim. O programa de saúde da família, eles descrevem dentro do Ministério da Saúde como tem que ser e tem que caber no país inteiro. E não cabe. E não cabe. Não cabe. Não cabe. Ou você ter médico 40 horas, quando Não você cabe. não tem. Agora, a conferência, ela muda. A conferência foca atenção básica, foca saúde, que é a prevenção. Ao mesmo tempo, houve uma grande coincidência, temos que agradecer a essa conjunção astrológica que nos aponta, que você faz um decreto, discute a regulamentação da emenda 29 e discute ao mesmo tempo na conferência atenção básica. Eu tenho participado no país inteiro de conferências, tenho aberto uma série de conferências, e você vê que o usuário já entende o que é prevenção. Ele está cansado de bater no hospital de urgência e emergência e para coisas que são básicas, ele já sabe o que é. O que está sendo feito é ordenando. E essa conferência é um marco de dividir, que a política brasileira é de prevenção, que em alguns casos vai chegar a um hospital a sua necessidade. Talvez chegue ao transplante, mas a grande maioria vai fazer o que o Sérgio colocou. Vai fazer o seu teste para hipertensão, cardiopatia, diabetes, visão, prevenir que esse indivíduo agudize, que vá para uma hemodiálise ou que vá para um transplante. Se a gente não fizer isso, é o antagônico. Nós estamos dando dinheiro a quem? Quem é que nós estamos botando dinheiro? Na indústria? Você tem que ter uma reversão desse processo. Assim, acho que a gente tem que tomar cuidado, que a atenção básica não é só prevenção, né? E uma fala que tem no vídeo inicial de que a atenção básica seria o mais simples, também não é mais simples, é super complexo. É lógico. Eu trabalhei durante 1 ano e meio lá em Iterã, no Programa Médico de Família, e assim, você conhecer um protocolo clínico, estudar e aplicar um protocolo, muitas vezes é muito mais simples do que você conseguir mobilizar um conjunto de tecnologias leves, para usar um conceito do Emerson Merri, que são muito mais complicadas de manejar do que um protocolo clínico duro. Bom, eu sempre gosto de dizer que em vez de a gente falar primário, devia falar prioritário. Atenção prioritária. E a gente vai aqui acompanhar ao longo desse ano, né, toda a preparação para a 14ª e provavelmente esse decreto vai repercutir ao longo desses programas. Então, esse assunto está apenas começando. E os nossos convidados está chegando ao fim. Quero agradecer a presença no nosso estúdio de Lenir, Felipe, Oscar e Sérgio. E se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. O programa contou com a cooperação da MDR e da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. A gente se vê na próxima semana. Até lá.